felicidade, paz, alegria, a casa. E não vou deixar de ser, estou trazendo o tempo que é casa. Explicar todos, tá? Aí vai ter detalhes históricos, detalhes culturais. Não sabia. Já vi. Mas é importante. Né? Consigo ver. Aqui eu consigo ver. Na manjedoura ao Calvário de Cristo Jesus, existia uma flor do bem. Seu aroma exalava o amor maternal, tão puro e perfeito, e sob a tutela do nosso governador celeste, a flor de Nazaré, nossa mãezinha, Maria, de coração imaculado, tornou-se também mãe da humanidade. De seu espírito de luz vibram doces cânticos angelicais, irradiando as suas energias para os seus filhos necessitados, que ainda padecem nessa crosta terrestre. Ave Maria dos desesperados, Ave Maria dos famintos, Ave Maria dos suicidas, Ave Maria dos drogados, Ave Maria das mãezinhas que sofrem, Ave Maria dos esquecidos. Maria vive em constante contemplação do reino de Deus, anunciado por seu filho Jesus. Todavia, a mãe não cessa em trabalhar pelo bem de seus filhos, liderando grandes legiões que resgatam em seu nome milhares de corações sofredores. Seu consolo amoroso é sentido em todos os corações acolhidos em suas casas de amor. E Maria, envolvendo a todos com seu doce coração, olhar maternal, adverte. Isso também passará. Uma mensagem da irmã Gorete, psicografada pela Patrícia, cujo título, texto, A Divina Flor do Bem, foi psicografado no dia 8 de fevereiro de 2005. Vamos orar. Pois Santíssimo, estamos agora inaugurando sobre a nossa tutela mais uma buscar amor, paz, fé e esperança. Esse espaço que nos traz a possibilidade do trabalho, ser o amor ao outro, através desse espaço, nos desenvolver junto com o outro, intelecto, moral, conhecimento. Aqui estamos te rogando nesse instante. Um instante tão especial e tão feliz também. Rogando a tua ajuda. Para que através dela nos sintamos sempre fortes, alimentados, fortalecidos pelo amor. Despertando a coragem e a vontade. Esse amor que nos oferece sempre possa despertar as nossas consciências para amarmos uns aos outros, tal qual o Filho recomendou e vivenciou. Para dessa forma, um dia estamos sentados num grande banquete de fraternidade universal, a rogar ao Pai Amor, ao Pai Criador, a palestra de hoje, nossa Pai, seja coroado de bênçãos e luzes de todos aqui presentes. Preencha os seus corações nessas bênçãos. E é cá.
velhos. Abençoa-nos a todos. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, muito obrigada pela presença. Bem, hoje nós vamos responder uma pergunta que eu escuto muito: o que é CAFA, Patrícia? O que é CAFA? E essa palestra, para mim, ela é muito importante, né, porque ela conta de uma caminhada muito longa, né, que nós nem sabemos se começou realmente nessa nossa reencarnação. Vai ver, começamos em outras, nos encontramos em outras, né, e nos colocamos a serviço do alto, né, desse grande projeto de Cristo para estar juntos novamente, aqui em CAFA, caminhando, né, para que nós possamos encontrar em nós a fraternidade e também compartilhar com nossos irmãos. Então, a nossa casinha aqui, essa casinha no plano material, ela não foi um projeto nosso, ela não começou por nós, ela começou pelo coração de Maria de Nazaré. E, logicamente, a partir do amor fraterno de Cristo. Então, ela criou esse projeto lá no plano imaterial, que foi desenhado, foi planejado, foi construído. E quando nós aqui já estávamos preparados, nós recebemos o convite, porque todos nós recebemos o nosso convite diariamente a participar desse grande projeto de transformação de Cristo Jesus. E aí nós recebemos o convite. Primeiro a médium, difícil, né? Muitas dores, muitas dificuldades, e aos poucos eu fui dizendo o meu sim. E aí chegou o Ronaldo, chegou a Nora, a minha família que aderiu, e aí foram chegando vocês, outro grupo que já tivemos aqui, né? Foram chegando todos com o coração cheio de esperança para trabalhar nesse projeto. Então, a casa, quando nós falamos assim, qualquer casa espírita que se construa, ela nunca começa aqui no plano material. Ela já é construída muito antes no plano imaterial. E ela vai sendo construída e vai chegar um momento em que nós já estejamos preparados. E aí sim, ela vai aparecer. Ela vai ser criada aqui, né? Como foi criada a nossa casinha CAFA. A nossa casa CAFA e CAFA no plano material, vejam bem, nós somos um reflexo, que até a dona Ritinha me falou uma palavra que eu achei interessante. Nós somos um reflexo ainda inferior ou pálido, né, de tudo que acontece na casa no plano imaterial, porque muitas vezes até nós nem temos condições ainda, pelo nosso tamanho, nós somos uma pequena casa, né, de desenvolver tudo quanto é desenvolvido lá em CAFA, que hoje nós já sabemos que é uma colônia espiritual, que atende grupos de irmãos que nós resgatamos e que tem toda uma estrutura, né? Tem o hospital, tem o educandário, tem a parte de estudos, né? Que é aquela grande casa de vidro que eu falo para vocês, que é o lugar onde se desenvolve os grupos de estudo, até da ciência aplicada é feita ali. Tem as colônias que se criam, as vilas, né, para os resgatados. Então, tudo isso nós não vamos poder fazer aqui. Então, nós somos um pequeno reflexo do que a casa traz, né, do que ela se propõe a fazer no plano material. E também tem o grande objetivo, que é o principal objetivo da casa, que é despertar as consciências para o amor universal, para esse amor fraterno, transformar os corações a partir da fraternidade. Então, para nós entendermos melhor
como surgiu esse projeto de Maria para o planeta, e até vou ser um pouco repetitiva, porque a dona Rita colocou isso também na palestra dela, mas é necessário falar, para vocês entenderem que não surgiu do nada, nada é aleatório, tá? Então, nós temos que voltar lá no momento do Calvário, né? Então, naquele momento em que Jesus estava lá no Calvário e que Maria estava aos pés da cruz com João Evangelista, ali havia muito sofrimento, muita angústia. E Jesus percebeu naquele momento que a humanidade precisaria de um colo materno, né, de um consolo, porque eles iam experimentar uma perda muito grande, né? O nosso Cordeiro estaria partindo para a sua casa eterna. E ele sabia que a humanidade sofreria uma dor sem igual. Então, o que ele fez naquele momento? Ele disse: filho, eis aí a tua mãe. E nesse momento, a partir de sua simbologia, sua metáfora, Jesus entrega para Maria, né, a direção espiritual, materna e consoladora do planeta. E Maria ali começou sua missão, né? E junto dela, João Evangelista também recebeu a missão de envolver o planeta com sua fraternidade. Ele que era ali o paizinho, né, dos esquecidos em sua caminhada, ajudou tantos, acolheu, junto com Maria consolou. Então, os dois, a partir daquele momento, são inseparáveis, né? Onde está Maria, está João Evangelista. E eles começaram a desenvolver sua caminhada ainda no plano imaterial. E aí o que acontece? Mais para frente, séculos depois, João Evangelista reencarna como Francisco de Assis. E aí eu até fiz umas anotações. Porque Francisco, quando ele vem como Francisco, antes como João Evangelista, ele tinha ali o trabalho de levar a palavra do Evangelho, né? Disseminar aquela mensagem. Aqui encarnado, levava nas assembleias, nas praças, nas filas que Maria recebia, né, de pessoas lá que iam visitar. Sempre ele estava falando em torno do Evangelho, porque essa era a missão dele. Quando ele voltou séculos depois, reencarnado como Francisco de Assis, o que ele veio apresentar? Ele veio apresentar o cristianismo redivivo, é viver o cristianismo com aquela simplicidade, é apresentar também o amor pelos pequeninos, que foi o que ele fez, o amor por toda a criação, né, pela natureza. Foi isso que ele veio cumprir aqui quando reencarnou como Francisco de Assis. E nesse momento ele instituiu a filosofia da fraternidade universal. E como diz o nosso querido mentor, benfeitor espiritual Silvio, essa filosofia da fraternidade universal é justamente a filosofia que é usada em CAFA no plano material. E a partir dela são criados todos os projetos pedagógicos para os nossos irmãos assistidos em CAFA. Então, eu trouxe isso para vocês, porque eu quero que vocês entendam desse laço entre Maria e Francisco de Assis. E entendam que CAFA vai sempre ser uma casa irmã da fraternidade sob o sol de Assis. São casas que sempre vão caminhar juntas, pareadas em seus trabalhos, porque é isso que é o projeto de Maria e de João Evangelista, Francisco de Assis, para levar a mensagem do Cristo para todo o planeta. E CAFA foi criada a partir dessa aliança sagrada divina entre Maria e Francisco. Não só CAFA, mas todas as casas marianas foram criadas a partir da filosofia de Francisco de Assis, a filosofia da fraternidade universal, que é colocada dentro de todas as casas como
filosofia pedagógica para resgatar os corações, consolar e depois ensinar o que é fraternidade para todos eles, para que eles possam viver o cristianismo, para que eles possam entender o que é, né, o que é essa mensagem que Cristo veio nos trazer a partir do Evangelho. Então, aí eu coloquei que Francisco de Assis é o espírito irmão que caminha ao lado de Maria até hoje, planejando cada posto de socorro, tá? E ele planeja, e isso nós podemos perceber nessa caminhada que ele tem com Maria aqui no Círio de Nazaré, né? Ele é um dos coordenadores, é quem lidera as caravanas, junto com Clara de Assis, com Isabel de Aragão, com a outro espírito que nós tivemos a oportunidade de receber uma mensagem que eu não estou lembrando o nome aqui. Nélio Batista, do Hospital Maria de Nazaré. Então, são muitos espíritos luminosos que estão nesse projeto. Mas Francisco de Assis é o espírito que está planejando cada posto de socorro, cada flor de amor que desabrocha no deserto da dor humana. E como eu já disse antes, Cafa nasceu dessa aliança sagrada entre Maria Santíssima e o discípulo fiel do Mestre Jesus. Tá? E aí, um adendo que eu queria fazer, é que o nome Cafa, para a gente entender também que a espiritualidade ela não traz nada pronto, preparado, tá? Então, quando o Ronaldo começou a trabalhar aqui comigo, né, nessa questão do mediúnico, que ainda era só no sofazinho ali, o benfeitor se apresentou e foi aos poucos trazendo o projeto, apresentando, né, o projeto aos poucos. Isso começou em 2015, tá? Final de 2015. Mas nós não sabíamos o nome da casa. Ele não falou nada sobre isso. Ele só foi apresentando o projeto, trazendo como seriam os atendimentos, quem nós deveríamos atender, criando uma sistematização, mas não dava tantos detalhes. Aí em 2019, nós atendemos um espírito chamado João Levi, né? E aí ele trouxe no dia 20 de agosto de 2019 o nome da casa, quando ele disse: eu sou João Levi, trabalhador desta casa que se chama Casa de Acolhimento Flores de Amor. Então foi ele que disse o nome da casa, né? E assim nós vamos recebendo as informações, né? Nem tudo vem preparado, né? Porque também nós temos a nossa parcela de responsabilidade, né? Então nós temos que ir pensando, pegando as informações de acordo com o que eles vão trazendo. Então, o que é CAFA no plano imaterial? CAFA funciona como uma comunidade viva, uma grande comunidade, uma grande colônia. É um hospital, escola, educandário. É também uma estação de socorro para corações sofredores, dirigida pela governança de Maria de Nazaré. É uma estação de socorro, já fomos só uma estação de socorro, mas fomos crescendo, né, de acordo com a nossa caminhada, com a nossa adesão aos trabalhos que eram oferecidos. E chegamos a hoje ser uma colônia. Mas ainda somos uma estação de socorro porque nem todos os espíritos que são resgatados, acolhidos e fazem o refazimento vão ficar em CAFA. Muitos vão precisar ir para outros lugares, como o Hospital Maria de Nazaré, dependendo da dor, do sofrimento, e também de todo o plano que está ali para aquele espírito. A maioria dos resgatados em CAFA ficam em CAFA, são cuidados, né, recebem todo o acolhimento, aí fazem o sono de refazimento, depois do sono é proposto para ele continuar a estudar e participar dos grupos de terapia espiritual. É onde entra o trabalho de Francisco de Assis, né, pela Fraternidade Universal, que junto com Silvio, que é nosso coordenador, vou falar um pouquinho mais dele lá na frente, vai criar todos os grupos
temos muitos espíritos que são especialistas nisso, eles estão ali só para coordenar, para cuidar, para criar grupos de estudo e também para atualizar quando necessário. Há pouco tempo tivemos uma atualização, né, de todos os grupos, então tudo vai se atualizando, meus irmãos, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade de quem está ali precisando desse auxílio, tá? A principal missão de CAFA é despertar as consciências através do estudo evangélico para a vivência verdadeiramente cristã, ou seja, instaurar em todos os corações o amor fraterno trazido por Jesus. Essa missão vocês também vão verificar aqui na nossa casa, no plano material, tá? Porque essa é a principal missão da casa. E é a principal missão de todas as casas dirigidas por Maria de Nazaré no planeta. E todas as casas dirigidas por ela vão ter a presença de Francisco de Assis e dos franciscanos que estão muito aqui em Cafa trabalhando conosco. Temos o irmão João, que é franciscano, a irmã Gorete, ela é uma irmã de coração franciscano, inclusive ela também se apresenta lá em São Leopoldo, no Consolador, né? Ela também trabalha lá, e é assim, sempre juntos. E CAFA no plano material. Nossa CAFA, que é a nossa casinha no plano material, ela existe para uma missão, que é a mesma de CAFA no plano imaterial, o despertar das consciências. Nós buscamos aqui a vivência do amor universal, e através da caridade e da fraternidade. Tá? Esse amor que nós queremos desenvolver aqui na nossa casinha, que eu acho que nós já estamos conseguindo, né, porque nós nos tratamos como família, eu vejo assim, espero que seja assim com todos. É aquele amor que ele não escolhe quem amar, ele ama todos, do jeitinho que se apresentam todos. Ele não segrega, não há segregação, né? Porque todos são filhos de Maria, todos são filhos amados de Deus. Então essa é a premissa, e essa é a premissa que vem como orientação dos nossos mentores. É sempre o que eles falam, todos são filhos amados de Deus. Não tem exceção, não tem exclusão. Então, aqui na nossa casinha, todos que chegam são amados, são acolhidos, são consolados, porque essa é a premissa da casa, essa é a grande missão de Maria de Nazaré para todo o planeta, consolar os corações sofredores. E todas as suas casas, claro, tem que ter essa característica, presente, né, pujante nos corações. E aí eu vou trazer uma citação do livro Mensagens Consoladoras 1, página 30, da mensagem Amor Universal, que é da irmã Luzia de Maria, uma trabalhadora da caravana no Círio de Nazaré. Tá? Então ela fala assim, chegou o momento de entrarmos em oração junto à caravana de nossa mãezinha, que intercede por todos junto ao Pai. Todos somos seus filhos amados e em nome do seu amor incondicional, ela está rogando por nós incessantemente, sem nunca nos lançar um olhar sequer de julgamento. Esse é o amor universal de Maria. É esse amor que tudo entende, que tudo ama, que tudo suporta, que tudo acolhe, que tudo consola, que não vê separação, que não vê exclusão. É esse amor que Maria quer nos ensinar. E lógico, nós ainda estamos numa caminhada, porque nós somos ainda espíritos imperfeitos buscando a nossa transformação. Mas dia a dia nós estamos aqui tentando, né? Às vezes nós caímos, mas nós levantamos. E é isso, meus irmãos, nós não paramos, não podemos parar de caminhar.
né? Nós temos que seguir a berlinda, né? Essa berlinda de luzes que Maria nos apresenta. Então vamos seguir a berlinda. Eu queria falar que no Círio de Nazaré, a relação de Maria com Belém, ela tem uma causa. Tá? Belém é um lugar que existem muitas zonas trevosas, zonas de suicidas, muitas zonas mesmo, e desses irmãos que nós acolhemos aqui, suicidas, os drogados, moradores de rua, as mãezinhas que fizeram aborto e se suicidaram, existe isso também, né? As crianças, né? Tantas crianças que sofrem, que nós atendemos aqui, os idosos, né? Então, todos esses grupos têm uma causalidade com Maria, né? É uma causa, já que ela representa essa mãe que quer consolar os corações sofredores e principalmente os suicidas, porque foi ela a mãe que resgatou Judas do vale tenebroso do suicídio em que ele se encontrava. Então, a partir desse momento, Maria virou uma embaixadora desses corações sofredores. Ela virou a rainha dos anjos que desce nas zonas mais difíceis para resgatar esses corações. Nem sempre ela vai pessoalmente, mas as suas irradiações são diretas e são feitas através de seus trabalhadores. Muitos trabalhadores luminosos que são da legião de Maria de Nazaré, uma grande legião, milhares de trabalhadores, como Isabel de Aragão, que nós já atendemos aqui, é um espírito que se manifesta em zonas muito difíceis e que resgata esse tipo de sofrimento. Também Bezerra de Menezes faz parte da legião de Maria de Nazaré e ele acolhe muito os enfermos e os moradores de rua. E tem uma atenção muito especial para esses irmãos. Tem também um espírito que se manifestou, que deixou uma mensagem, que é um espírito antes da reencarnação de Santa Rita de Cássia. Eu não lembro, vocês receberam no grupo essa mensagem que ela deixou perto do Círio do ano passado. Inclusive, eu vou finalizar com ela, tá? Essa mensagem. Então, são muitos espíritos. Francisco de Assis, Clara de Assis, estão sempre juntos na caravana do Círio. Então, o Círio é esse grande momento onde todas essas luzes que são usadas aqui para emanar essa energia do Círio para todo o planeta. Porque existem muitos sofredores, meus irmãos, existem muitos. Mas também existe muito amor circulando no Círio. Existe muito amor, muita fé, muita esperança, muita união, muita compaixão, né? Então, a caravana ela é dividida em vários grupos. Tem os grupos que vão acolher os sofredores, né? Até antes do Círio nós já vimos isso, eles vão acolhendo os grupos, vão acolhendo os sofredores. Tem os grupos que vão estar manipulando esses fluidos, pegando toda essa energia de amor, de esperança, de paz, de fraternidade que circula aí e vão transformar isso e irradiar o planeta com essas luzes. Porque vocês não imaginam as luzes que se formam no Círio. É quando todos estão ali numa só vibração. A vibração do amor fraterno, a vibração para Maria de Nazaré, com esperança, com pedidos, com rogativas, com tudo de bom, fé, paz. Né? Então, tudo isso é transformado em luzes que vão ser irradiadas para todos os lugares do planeta que estejam precisando muito, principalmente os lugares que estejam em guerra. Tá? Eles recebem todas essas luzes. Então, o espírito irmão João, de coração franciscano, ele participa da caravana mariana no Círio e ele nos trouxe, essa mensagem também está no livro Mensagens Consoladoras 1, página 33, de mensagem Sigam a Berlinda. Ele nos falou: irmãos, sigam a Berlinda e olhem suas luzes. Vocês conseguem enxergar?
ele estava querendo dizer, isso foi uma das primeiras mensagens que eu recebi assim, e eu estava dentro da Igreja da Sé, e a caravana dos franciscanos estava entrando na missa, para sair dali, para começar o Sírio, 5:30 da manhã, eu acho. Eu acho que ele diz o horário. E ele fala isso, vocês conseguem enxergar a luz que está aqui. E nesse momento também Maria se manifesta, ela entra na Igreja da Sé, e aí, meus amigos, é muita luz. Né? Aí eu me emocionei muito e quase que eu perco a conexão. Foi bem difícil continuar essa mensagem. Então, é assim, e Maria, ela vem na caravana, né? Ela vai descer e vai acompanhar a sua caravana e vai envolver todos os corações, todos os lares, todas as famílias, todos os abrigos, moradores de rua, as prisões, delegacias, todos os lugares vão ser envolvidos por Maria de Nazaré. A caravana, meus irmãos, ela entra, vários grupos pequeninos entram em todos os lares. Isso é um pedido de Maria. Ela quer que todos recebam suas luzes, não só quem está na procissão, mas todos os lares recebem suas luzes. Então, seguir a Berlinda é manter a vigilância, é não permitir que as zonas inferiores do cotidiano apaguem a nossa fé e a nossa vontade de transformar nossos corações. E agora eu vou encerrar convidando a todos para um envolvimento em CAFA, tá? Para que todos entrem em CAFA, eu vou fazer uma visualização e também a nossa prece de encerramento vai ser justamente a prece que esse espírito, que é Santa Rita de Cássia, deixou para nós, e ela vai aqui envolver a todos, tá bom? E nós vamos aqui sentir a presença de nossa mãezinha Maria de Nazaré. Você pode, vou desligar aqui a luz. Aí vocês podem fechar seus olhos, concentrem. Neste momento, sintam as luzes de Cafa envolvendo seus corações. Vamos agora entrar na casa de Maria. À frente temos um muro com flores coloridas e sentimos o perfume de Maria. Atravessamos as portas, os grandes arcos de Cafa. Caminhando, já podemos perceber o casarão, uma escadaria muito grande. A casa com as paredes brancas, as janelas azuis, indicando que estamos numa casa mariana. Olhamos à esquerda e estamos aqui vendo as flores de Cafa na grande árvore. Cada coração tem uma flor na árvore. Sintam o seu coração pulsando com as flores. Agora vamos ao jardim, na lateral direita da casa. Passamos pela grama fofa, um algodão que nos envolve na paz, na harmonia e na esperança.
da nossa transformação a partir do amor e do consolo desta mãe. Vamos caminhando para o Vale das Flores, um grande campo de flores coloridas, e chegamos ao lago. Está um pôr do sol, o céu dourado, e surge no meio do lago a figura de Maria. É a mãezinha que caminha em nossa direção, nos irradiando sua luz de amor. Sentimos essas luzes envolverem todo o nosso ser. E vamos assim, sentindo a paz percorrer o nosso corpo. E neste momento, fazemos uma rogativa. Maria, Mãe Libertadora, Tu que nos conduz pelos vales sombrios do desamor, pelo desequilíbrio do ódio, pela loucura dos irmãos suicidas. Maria, Mãe Consoladora, Tu que nos envolve, Teus servos e trabalhadores, nos alimentando com Tua luz de amor, para que possamos, através do envolvimento psíquico, compartilhar Teu amor com os corações sofredores que encontramos em nossa caminhada. Maria, Mãe amorosa, Tu que neste país, que é a pátria do Evangelho, escolheste esta cidade para ser um refúgio do amor, onde corações trabalhadores, irmanados e unidos em Teu coração, vêm aqui resgatar sofredores e acolher necessitados. Maria, Mãe Consoladora, Maria, Mãe Libertadora, Maria, Mãe Amorosa, que a todos conduz ao Seu Filho Jesus. Maria, deixe para nós um pedacinho do Teu coração. Maria, Mãe Libertadora, deixe para Teus filhos a Tua redenção. Maria, Rainha dos Anjos, que chegará em caravana iluminada, com tantos espíritos para trazer o alimento e a paz aos corações peregrinos, aos corações romeiros, aos corações que padecem na dor do Espírito. Maria, Mãe de Jesus, Tu és a flor perfeita de Nazaré, a Rainha dos Anjos e nossa sempre Mãe. Que assim seja. Vamos voltar lentamente, meus irmãos. E agora vocês podem continuar concentrados, que a Anelisa vai chamar para o passe.